Vamos para mais uma dentre outras centenas e centenas de contradições da Bíblia. E o pior, que o cristão ainda tem a capacidade de abrir sua boca e dizer que a Bíblia não tem contradição. Se isso não for contradição, então 2 mais 2 não é igual a 4. Mas o cristão sabe que a Bíblia é cheia de contradições. Se ele não souber, é porque ele nem conhece a própria Bíblia. Então, vamos ao vídeo a seguir. E nesse Dia dos Pais eu vou te trazer aqui mais uma contradição da Bíblia sobre quem é o avô de Jesus. Mateus capítulo 1, no versículo 16, diz assim, ó: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Logo aqui o avô de Jesus é Jacó, que gerou a José. Beleza? Mas, por enquanto, entretanto, todavia, nós chegamos aqui ao Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli. O Espírito Santo não sabe se José era filho de Jacó ou se era filho de Eli. Pois é. Então, assim, você tem que escolher. Você vai aceitar como verdade o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Lucas? Mas também não faz sentido ter genealogia, ué. Ele não é um filho biológico de José. Ele seria filho do Espírito Santo, não é? Ué, então para que tem a genealogia? Não faz o menor sentido. E, além disso, não tem só essa contradição, obviamente, tem várias outras, inclusive do nascimento de Jesus, porque basicamente você tem uma diferença de 10 anos do nascimento que está presente em Mateus daquele que está presente em Lucas. Então você não pode, de forma alguma, ficar com os dois evangelhos. Ou você escolhe uma mentira ou a outra. Você ficaria com qual? Deixa sua curtida aqui, se inscreva, me siga e é só alegria. Feliz Dia dos Pais aí para você. E lembre-se, o que importa é o que interessa. Fui. Então veja, só neste 2 versículos mostra nitidamente as contradições que existem de um para o outro. Em Mateus diz que o suposto Jesus romano era neto de Jacó, mas já em Lucas diz que o avô do suposto Jesus romano é Eli. Aí eu pergunto a você, isso não é contradição não? Afinal, quem é de verdade o avô do suposto Jesus romano? Resposta: nenhum. Porque o suposto Jesus não é filho biológico de José, e sim é filho de um pombo, que é o Espírito Santo. Na mitologia do nascimento do suposto Jesus mitológico, quem engravidou Maria, ou seja, sua mãe, foi um pombo. Acredite se quiser, um pombo engravida um ser humano. Só em mitologias que acontecem umas bizarrices dessas. Ou seja, além de José ser corno de um pombo, porque Maria era comprometida em casamento com José, que engravidou de um pombo. Ou seja, José é corno de um pombo. Além de ser corno de um pombo, tem 2 pais, Jacó e Eli. A Bíblia é tão mentirosa e imoral que ela criou 2 pais para o corno José. Além de criar um personagem corno e ainda mais de um pombo, onde dá ao personagem corno de um pombo, adotando a criança como seu filho biológico. E ainda querem que a gente acredite em uma libidinosa dessa. Então, essa é a Bíblia Sagrada dos cristãos. Um livro totalmente imoral.